De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão. É muito bom estar de volta aqui no canal do YouTube ONCB na Rede para te deixar bem informado com as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Eu sou Wesley Gamaliel. Lembrando que você pode e deve curtir o nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e ativar o sininho para receber notificações sempre que o Danilo colocar um conteúdo novo aqui no ONCB na Rede, tá certo? Vamos começar com os destaques do nosso programa de hoje por você, Aguinaldo Corneteiro Borcati. Olá, meu querido Wesley Gamaliel, olá, Marcos Aurélio de Carvalho, olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Deixa eu te dizer, você me chama de corneteiro, mas eu quero elogiar essa tua camisa azul marinho muito bonita, hein, Wesley? Vamos aos destaques do programa de hoje. Senado aprova a prorrogação da lei de cotas no ensino federal até 2033. E mais, alunos lançam aplicativo para ajudar pessoas com deficiência visual a acessar informações nutricionais de alimentos. E o Senac de Minas Gerais lançou o e-book Convivendo com as Diferenças no Ambiente de Comércio, Serviço e Turismo. É só você me chamar, Wesley, que eu trago todos os detalhes. Ah, pode deixar, viu, Aguinaldo? Chamarei-o em breve. Marcos Aurélio, seja bem-vindo também com os seus destaques aqui no nosso De Olho na Inclusão. O cara torceu pro seu Flamengo, olha o que aconteceu, viu? Olá, Wesley. Olá, Aguinaldo Borcati, toda a equipe do De Olho na Inclusão e vocês que acompanham a gente também. Não percam, hein? Exclusivo e olha, uma aula. Carlos Ferrari, diretor da UNCB, explica por que a avaliação biopsicossocial da deficiência, o modelo proposto tem falhas. É apoiado, mas tem falhas. E vamos citar exemplos bem concretos do porquê das falhas. E ainda hoje no programa, Bancária da Bahia recebe indenização do Bradesco no valor de R$30 mil. Por quê? Daqui a pouquinho eu explico. E também, manifestação pelo passe livre intermunicipal em São Paulo acontecerá nesta sexta-feira na Avenida Paulista. Eu conto tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, Wesley. Esse é o Marcos Aurélio de Carvalho com os destaques aqui no nosso De Olho na Inclusão. Lembrando que você pode participar com a gente, além do nosso chat aqui no canal do YouTube, pelo nosso WhatsApp, é o 11920061342. E agora, Aguinaldo Borcati, você que vai trazer a primeira notícia pra gente, você e os nossos telespectadores podem participar do nosso canal no WhatsApp. É isso mesmo. A ONCB já tem o seu próprio canal lá, todo mundo pode seguir, todo mundo pode se inscrever. Eu não sei nem qual é o termo certo ainda do canal do WhatsApp, mas estamos lá para você receber as notícias de inclusão e acessibilidade por lá também. Agora a gente vai falar da prorrogação da lei de cotas no ensino 2033 agora, Aguinaldo? Pois é, já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados e agora foi aprovado também no Senado Federal o projeto de lei que amplia o sistema de cotas no ensino federal. O objetivo é ampliar a diversidade no ensino superior e também no ensino médio técnico, Wesley. O texto também prorroga a política até 2033. A revisão da lei era prevista para 2022. As cotas foram instituídas em 2012, só para a gente fazer um histórico, e elas beneficiam atualmente pessoas negras, indígenas, com deficiência e com baixa renda. O novo texto traz uma novidade, porque inclui também os quilombolas. A proposta é de autoria da senadora Maria do Rosário, do PT. O texto, como já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, segue agora para a sanção do presidente da República. Caso sancionado, ele passa a valer a partir do ano de 2024, a partir do ano que vem, portanto, Wesley. É isso, tomara que o presidente sancione logo, porque essa é uma política importante, principalmente para quem tem algum tipo de deficiência, mas, Marcos Aurélio, é importante que tenha cotas, mas que tenha acessibilidade, né? A gente sempre cobra isso aqui no nosso De Olho da Inclusão.
As duas coisas, né? É cota com acessibilidade, cota com inclusão, cota com instrumentos, recursos razoáveis, acessíveis, para que seja a inclusão plena. É o caminho, os passos estão sendo dados, a proposta é boa. Vamos em frente. Agora que você falou de instrumentos aí, vamos falar de um instrumento, e é um instrumento de avaliação da pessoa com deficiência que está sendo discutida, a ONCB apoia, mas tem problemas, e é esse um dos motivos da entrevista que o Marcos vai fazer agora com Carlos Ferrari. O instrumento precisa de melhorias, não é, Marcos? Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Ele é importante, até porque é o cumprimento do que foi decidido na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, ratificou em 2008, na Lei Brasileira de Inclusão. As pessoas não são contra que exista um instrumento para avaliação biopsicossocial. Só que a ONCB, que apoia que exista avaliação, tem algumas observações importantes sobre as quais vamos falar hoje aqui no De Olho na Inclusão. Inclusive, depois eu vou dar uma dica para vocês de consulta mais ampla de um texto. E o nosso entrevistado, no segundo bloco da entrevista, vai dar exemplos bem concretos que têm a ver com a sua vida. Quer dizer, o que isso pode implicar na sua aposentadoria, pessoa com deficiência, com as mais variadas deficiências, em benefícios, em entrevistas de emprego. Vamos falar já sobre isso. Eu saúdo a presença do diretor de Relações Institucionais da ONCB, Carlos Ferrari. Seja bem-vindo, Ferrari. E para abrir os trabalhos aqui, explique para quem não conhece ainda o que é esse IFB-RM. Opa, Marcos, saudações internet. Bom, o índice, ele é uma estratégia, uma ferramenta que se construiu para dar conta de um novo paradigma, o paradigma da avaliação biopsicossocial. Veja que durante toda a história, o paradigma vigente para avaliação da deficiência foi o paradigma médico, né? O que confundia, né? A população, por vezes, confundia, inclusive, deficiência com doença. E a deficiência é algo muito mais amplo, né? Depende das barreiras que a gente vivencia. E, por conta disso, o movimento de pessoas com deficiência lutou por décadas para a gente avançar nesse entendimento. E aí, com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos, surge o paradigma biopsicossocial. Se muda a forma de entender, precisa mudar a forma de medir. E aí o Brasil foi construindo alguns instrumentos. Primeiro foi o índice brasileiro, né? o índice de funcionalidade brasileiro, o IFBR. Depois se adaptou esse índice e depois se modificou, né? A UNB fez um trabalho que é a consolidação desse trabalho, é o IFBRM. Ocorre que o índice, do jeito que está, ele tem uma série de imprecisões, uma série de probleminhas. Então, o problema não é a medida, é como se mede. Ou seja, essa ferramenta, do jeito que está hoje, ela pode gerar muito problema. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar no segundo. Isso, no segundo bloco vamos falar sobre isso, quando o Ferrari se refere à UNB, a Universidade de Brasília, que é uma instituição pública de ensino, que está fazendo essa proposta. Já vamos falar mais sobre isso, mas antes de passar, né, a bola para a nossa equipe de apresentação do De Olho na Inclusão e voltar daqui a pouco com o segundo bloco, Ferrari, é muito importante ressaltar que em momento algum a ONCB é contra, né? É importante reforçar isso, em momento algum a ONCB é contra criar critérios, estabelecer critérios, parâmetros, instrumentos para avaliação biopsicossocial, não é isso? Pelo contrário, a ONCB ela tem no seu DNA, a ONCB foi criada em 2008, e ela tem no seu DNA a defesa da convenção, a defesa irrestrita da convenção, e, por consequência disso, a defesa do paradigma biopsicossocial. Aliás, foi um dos primeiros temas que a ONCB trabalhou logo no seu nascimento. Então, nós temos isso, faz parte do nosso DNA, da gênese da ONCB, a defesa da avaliação biopsicossocial. O que nós questionamos é a ferramenta. Bom, já vamos falar sobre isso então, repito, com exemplos concretos, mas para finalizar esse primeiro bloco, Ferrari, conta um pouquinho dessa história. Quer dizer, esse assunto andou meio parado no período do governo Bolsonaro, do governo anterior, e aí passou a andar agora, e quem compõe essa comissão? Quem está debatendo? Então, fale um pouquinho de como esse tema andou ou não no governo anterior e no atual.
Então, houve uma tentativa no governo anterior, o CONAD aprovou, inclusive, o IFBRM como sendo o índice a ser utilizado. O CONAD é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, nós fomos voto vencido, o CONAD aprovou o IFBRM como sendo o instrumento a ser utilizado. É porque ele foi testado pela ONB, né? E a nota técnica da ONCB, quem for ler depois, o Marco vai deixar o link, ela mostra como foi todo o processo científico, um processo interessantíssimo, e o CONAD aprovou. O governo anterior fez um GT para dizer, vamos olhar isso direito, até porque tinha aí vozes em contrário, mas não deu conta de terminar o trabalho. Esse governo assumiu, criou um novo GT, com um prazo mais estendido, 360 dias de prazo, podendo ser, inclusive, ser prorrogado. Um GT com representações do CONAD, da sociedade civil, da academia, enfim, para discutir esse tema à exaustão. Porque nós estamos tratando, Marco, de um instrumental que vai, obviamente, mudar o jeito de se compreender a deficiência, de se medir níveis de deficiência. Então, se você mede de forma equivocada, obviamente pode dar ruim. Pessoas podem ter direitos violados porque não vão ser reconhecidas como tal. Mais ou menos assim, falando para a dona de casa, né? Você usa ali um termômetro para medir a febre do seu filho, aquele que põe debaixo do braço. Aí amanhã você mudou o jeito, você vai criar um outro mecanismo. Aliás, as nossas avós mediam botando a mão na testa, né? Depois a gente veio o termômetro, foi debaixo do braço, depois veio o infravermelho. Pode ser que na troca de uma ferramenta para outra, pode ser que o jeito de medir vai dizer que quem tinha febre agora não tem mais e vice-versa. E aí você pode deixar pessoas adoecerem. Então, na hora que você muda um instrumento, é muito importante que se tenha claro se o instrumento continua dizendo a verdade sobre determinado fato. Se continua dizendo a verdade sobre determinado fato, então é exatamente sobre isso que eu vou tratar com Carlos Ferrari no segundo bloco. Ou seja, como que esse modelo de termômetro, fazendo aqui a mesma analogia que acaba de apresentar a Ferrari, esse modelo de medição, esse instrumento, pode, na forma como está feito hoje, pode provocar injustiças com as pessoas com deficiência. Nós vamos dar exemplos bem concretos. A gente volta com Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da ONCB, daqui a pouquinho. Bom, essa foi a primeira parte da entrevista com Carlos Ferrari, o nosso diretor de articulação institucional aqui da ONCB, falando do instrumento de avaliação da pessoa com deficiência. Aguinaldo Borcati, antes de você falar dessa próxima notícia, eu quero convidá-lo a acompanhar a segunda parte aqui, porque nós vamos falar de algo que pode te afetar, viu? Você que está prestes a se aposentar, será que esse formulário vai te ajudar, vai te prejudicar da forma que está? O que você imagina, hein? Pois é, eu não estou prestes a me aposentar, mas vou sim acompanhar com bastante atenção, assim como acompanhei essa primeira parte da entrevista, porque é um assunto muito relevante, muito importante, né? A ONCB sempre vem se posicionando a favor do instrumento, mas apontando, né, algumas coisas que podem afetar a vida prática das pessoas com deficiência. Eu vou ficar ligado. E tenho certeza que quem está nos acompanhando vai ficar ligado também, Wesley. E daqui a pouco tem exemplos práticos do que pode acontecer se o formulário de avaliação continuar do jeito que está. Bom, a notícia que você ia se aposentar foi dada por Gustavo Tornier. Eu acho que ele quer voltar aqui ao De Olho na Inclusão, mas já que não é verdade, me fale dos alunos que lançam aplicativos para ajudar pessoas com deficiência visual a acessar informações nutricionais, Aguinaldo. Mais uma iniciativa boa, interessante que acontece na academia, mais um aplicativo aí para pessoas com deficiência. Esse aplicativo, Wesley, é chamado de Rotu. Rotu é o nome dele. A finalidade dele é ajudar pessoas com deficiência visual a identificar informações presentes nos novos rótulos de alimentos. As novas regras de rotulagem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, entraram em vigor em outubro do ano passado. Elas foram criadas com o objetivo de melhorar a legibilidade, né, a facilitar a leitura das informações nutricionais. Entre outras mudanças,
A agência exige que informações sobre alto teor de açúcar, sódio ou gordura seja informada na parte frontal da embalagem dos alimentos. O aplicativo, disponível para celulares com o sistema operacional iOS, foi desenvolvido por alunos da Apple Developer Academy Mackenzie, um projeto de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie em parceria com a Apple. O app está disponível na Apple Store e também disponível num link que eu estou deixando agora aqui na descrição desse vídeo. Então, quem quiser já pode acessar. Não, já pode não, vamos lá. Espera terminar o De Olho na Inclusão, depois você acessa, baixa o aplicativo e nos conta o que você achou deste novo aplicativo desenvolvido pelos alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Você também tenho certeza que vai acessar, Wesley, e vai nos contar a respeito dele. Você sabe que é uma ótima iniciativa o desenvolvimento desses aplicativos, e estabelecer um padrão das embalagens é algo muito importante, viu? Porque tem um outro aplicativo, aliás, todos os aplicativos que fazem reconhecimento de produtos, a maioria deles usa a questão do código de barras, e tem caixas, Aguinaldo, que para a gente encontrar o código de barras, meu amigo, cada hora tá de um lado, tá em cima da caixa, tá embaixo da caixa. Você tem que ficar dando várias voltas na caixa e apontar a câmera, algo que não é muito prático não, viu? Tem coisas que eu não consigo encontrar o código. Você consegue por aí? Falta pensar um pouco nessa questão também, né? Tem que pensar nisso. Não só a pessoa cega, mas a pessoa que tem baixa visão também tem dificuldade. Eu enfrento muita dificuldade também com QR Code, né? Que você precisa mirar a câmera ali de forma específica para que possa fazer a leitura. Tem que pensar nessas coisas mesmo. Tem que pensar na criação de aplicativos para facilitar, para trazer acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. E tem que pensar também nessas outras questões, né, mais físicas, mais periféricas, que também muitas vezes são barreiras, né, que a gente enfrenta aí para acessar as informações, Wesley. Uma norma técnica, né, Marcos Aurélio? Talvez resolveria esse problema aí que as pessoas com deficiência visual, no meu caso sou cego, você que tem baixa visão, Aguinaldo também, para encontrar os QR Codes. Tem aí também a questão do código de barras, tem a questão do braille, que o povo coloca etiqueta em cima e aí a gente não consegue ler. Um padrão talvez resolveria isso, né? O Wesley, é o que disse o Aguinaldo. Eu e ele temos até uma acuidade visual parecida, né? Somos cegos de um olho e temos em torno de 10% de visão no outro. Rapaz, vocês que estão acompanhando a gente, tem uma certa marca aí famosa de produtos como presunto, queijo, peito de peru e tal, que bota o raio do código de barras no cantinho da embalagem, numa dobra. Então, nós que somos baixa visão, eu já sofri com isso. Você tem que desdobrar essa dobrinha ali da embalagem para achar a pontaria certa para o código de barras ser lido. Não é feito pensando numa sociedade diversa, numa sociedade verdadeiramente inclusiva, numa sociedade de direitos, de plenos direitos. Mas estamos caminhando, já foi pior, já foi pior. E o fundamental, o essencial, é o que vocês disseram, que o código seja aperfeiçoado e que a cobrança, a fiscalização do cumprimento também seja essa fiscalização aperfeiçoada. Bom, já que você falou aí de avaliação, de acompanhamento, vamos voltar à entrevista com o Carlos Ferrari para a gente continuar falando aqui do formulário de avaliação da deficiência. E agora com exemplos práticos, Marcos Aurélio de Carvalho. Porque da forma que está, a gente sempre está falando aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do Twitter, que agora é X, em todos os lugares a gente fala, a gente apoia o formulário de avaliação da pessoa com deficiência, de avaliação da deficiência, mas tem problemas, e esses problemas vocês conhecerão agora nessa segunda parte da entrevista do Marcos com o Carlos Ferrari. Wesley, Aguinaldo e vocês que acompanham o De Olho na Inclusão, prometi, e agora vamos então à segunda parte da conversa com Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da UNCB. Ferrari, eu deixei um dever de casa para você, como se diz na escola, de a gente falar agora de exemplos bem da vida diária, bem concretos. Por exemplo,
uma pessoa com deficiência que está já na fase da aposentadoria, da forma como o instrumento, o índice brasileiro, né, o índice de funcionalidade brasileiro modificado, está sendo construído, existe risco de uma injustiça? Mas muito. E o teu exemplo é perfeito, porque cada vez mais o Brasil tem apontado, assim, como os países com legislações modernas, para fazer uma correlação entre o acesso ao direito, o acesso à ação afirmativa e a condição de deficiência, se ela é severa, se ela é moderada e se ela é leve. Então, se eu tenho uma deficiência severa, eu vou ter acesso a uma ação afirmativa X, a moderada Y e leve Z. Tudo bem até aqui? Então, veja, óbvio que se eu tiver uma deficiência severa, eu vou ter uma ação afirmativa que me dê um maior direito, que me dá uma condição de acesso, por exemplo, à aposentadoria especial, com menor tempo de trabalho, menor tempo de contribuição. Agora, vamos lá. O que vai dizer que se eu tenho uma deficiência severa? Obviamente, o termômetro lá que a gente falou no primeiro bloco. É o instrumento de medição. E o FPRM, no caso da pessoa cega, ele comete alguns equívocos assim, bastante grandes. Ele tem domínios, Marco, de pergunta. E alguns são mais decisivos que outros para definir se a deficiência da pessoa é leve, moderada ou severa. No caso da pessoa com deficiência visual, foram eleitos 2 domínios: mobilidade e vida doméstica. Então o cara pergunta, por exemplo, para o cego ou para o baixa visão, se ele consegue posicionar o corpo de forma correta. Para nós, pessoas com deficiência visual, diferente de uma pessoa com uma deficiência física, posicionar o corpo não é algo em questão se você fez uma boa reabilitação. Ele pergunta se você consegue fazer um lanche. Para nós, não é algo em questão se você fez uma boa reabilitação. Para outras deficiências pode ser. Então, veja, se o cara me pergunta algo que eu consigo fazer bem, eu vou dizer isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Chega no final da entrevista, ele fala, o quê? Você tem deficiência leve. Eu vou até fazer uma analogia com você mesmo, Ferrari. Imagine, o cara chega para o Ferrari e pergunta assim, você consegue sozinho, autonomamente, fazer uma viagem para o exterior? Ele fala, olha, eu faço pelo menos umas 2 ou 3 por ano. Você consegue cozinhar? Consigo. Você consegue sozinho localizar a sala de uma reunião e resolver uma série de coisas ali? Consigo. Aí daqui a pouco o cara vai dizer, você não é cego. E o Ferrari é cego. Né? Quer dizer, claro que eu estou aqui fazendo um exagero, mas o espírito da coisa é esse, né, Ferreira? Esse que é o risco. Quer dizer, da forma como o instrumento está construído, ele pode criar falsos paradigmas, falsas afirmações, pode partir de premissas falsas, não é isso? Falsos negativos e falsos positivos. Então, ele pode tanto atribuir a um sujeito uma deficiência que ele não tem, quanto dizer que o cara que tem uma deficiência severa tem uma deficiência leve. Na nossa nota técnica, está imperdível. Gente, leia. É uma linguagem simples, entendeu? Lá a gente mostra em números que já na etapa de teste, né, na etapa de aplicação do instrumental, foram aplicados aí 8.500 e alguma coisa instrumentais por 2 profissionais diferentes, o que vai totalizar 17.590 aplicações. Você já tem uma distorção de falsos positivos e negativos bastante substantiva. Então, veja que perigoso você pode chegar à conclusão que como nós já vimos, uma pessoa com tetraplegia ser considerada pessoa com deficiência leve. Um cego total de 2 olhos ser considerado pessoa com deficiência leve. Alguém em casa pode dizer, mas olha, para mim é leve, eu sou cego dos 2 olhos, mas a vida está tranquila, mas ela não é leve na essência, você não enxerga os 2 olhos, esse é um fato concreto, né? Te impede, por exemplo, dar um exemplo aqui bem clássico, eu não posso acordar de manhã e falar assim, eu vou correr no parque. Se tiver um guia, talvez dê para fazer.
Mas não é algo natural para um cego acordar de manhã e acessar uma atividade de lazer, de qualidade de vida, tão óbvia, tão tranquila para qualquer pessoa sem deficiência. Eu não posso, por exemplo, assistir um filme em qualquer canal que eu ligar. Vai ter que ter a audiodescrição assegurada, vai ter que ter toda uma situação. Né? Eu não posso pegar um dinheiro na carteira e simplesmente saber qual nota que é, se eu não tiver uma solução, um aplicativo, toda uma engenhoca aqui. Então, veja, é perguntar a coisa certa para a deficiência de acordo com a sua limitação. Se você perguntar, vai lá. Não, eu queria dizer o seguinte, é aquela velha frase, né? Se você faz as perguntas erradas, vai obter respostas erradas, né? Se faz perguntas erradas, se o enunciado da pergunta é errado. E Ferrari, antes que acabe aqui o nosso tempo, eu quero te perguntar também o seguinte, mas ficou, acho que mais claro, mais bem explicado do que isso que você acaba de dizer, impossível, sobre esse risco. Mas, por exemplo, na disputa de uma vaga de emprego, através da lei de cotas, a pessoa está classificada de maneira equivocada em sua deficiência, isso também poderá ter impacto, né? O que vai ocorrer, cada vez mais isso vai afetar a todos os direitos, né? Porque, como eu disse, a legislação tende a ser adequada a esses níveis, leve, moderado e severo. Para mim, o grande impacto hoje é na aposentadoria, né? Esse já é um impacto concreto, tem muita gente já sofrendo o impacto de entendimentos equivocados, e isso tende a piorar se nós não tivermos implementado um índice discutido com a sociedade, considerando a especificidade de cada deficiência. Bom, e aquela pergunta que não pode faltar numa entrevista desse tipo, que é: o que a ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, está fazendo para, uma vez que ela fez esse alerta, né, o que ela está fazendo para mobilizar as pessoas para tentar mudar essa situação, para que não sejam consolidados critérios que podem provocar essas injustiças? Bom, primeiro é importante dizer que a ONCB não é o Ferrari, não é o Beto. A ONCB é um conjunto de organizações do Brasil todo, é o movimento que representa o cego no Brasil. Então, a gente tem feito muita discussão acerca disso antes de se posicionar. Nós fizemos discussões presenciais, online, enfim, e aí a gente ouvindo organizações do Brasil todo, pessoas cegas do Brasil todo, isso corrobora com o nosso entendimento da diretoria. A partir daí, a gente criou o grupo fez nota técnica e nós temos assumido, inclusive, o ônus de nadar contra a corrente. É difícil você questionar um índice proposto pela ONB. Os caras são a elite do conhecimento, né? Então, é difícil a gente nadar contra a corrente. Mas nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, com muita amorosidade, eu diria aqui, recorrendo a Paulo Freire, porque nós queremos, obviamente, que seja algo importante para a sociedade brasileira. Infelizmente, por vezes, a academia erra, e dessa vez está errando. Companheiro. Tá errando. Então, gente, em nome dessa amorosidade, tranquilidade, dessa maneira respeitosa, mas ao mesmo tempo muito ativa, é que eu quero fazer 2 convites para vocês que estão acompanhando a gente. Primeiro convite: repassem esse nosso link do De Olho na Inclusão de hoje para todo mundo que não conhece ainda esse tema, porque isso aqui é uma aula, esses 2 blocos, para que as pessoas entendam. Então, para que elas ouçam Carlos Ferrari e entendam o que está acontecendo. Esse é o primeiro convite. O segundo convite: o Aguinaldo Borcati já pôs aqui embaixo, olha, na descrição do canal, o link para você acessar o documento completo criado pela ONCB, que explica tudo. Quais são os riscos, o que deve ser modificado para não provocar esse tipo de injustiça como essas, especialmente da aposentadoria e outras que Carlos Ferrari nos alertou aqui. Ferrari, muito obrigado pela gentileza. Acredito que os telespectadores nesse momento estão pensando mesmo que eu, quer dizer, a importância do conteúdo que você acaba de trazer aqui no De Olho na Inclusão. Muito obrigado e um grande abraço. Abraço, sucesso para nós.
Pois é, você viu o que pode acontecer se o formulário continuar do jeito que está. Da parte da ONCB a gente vai continuar cobrando, nós aqui seguiremos de olho no formulário, seguiremos de olho na inclusão também. E para quem quiser conhecer o conteúdo da ONCB, que a ONCB publicou sobre esse assunto, está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar também. Agnaldo Borcati está trabalhando e colocou o link para você aqui no nosso De Olho na Inclusão. E vamos falar de e-books. Não é mesmo, Agnaldo Borcati? Serviços e turismo é o conteúdo desse e-book que você vai nos contar a partir de agora. Você sabe que eu tenho falado regularmente aqui no De Olho na Inclusão, Wesley, que pessoas com deficiência também são consumidores, né? E atento para essa realidade, o Senac de Minas Gerais lançou o livro digital, olha só, Convivendo com as Diferenças no Ambiente de Comércio, Serviços e Turismo. O material dá dicas para que empreendedores e atendentes saibam receber bem os mais diversos públicos, incluindo, é claro, pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. Também há orientações para atender clientes idosos e do grupo LGBTQIA+, e de pessoas negras. A publicação foi desenvolvida pela Coordenação de Diversidade, Equidade e Inclusão da instituição. Esse e-book, eu já dei uma lida nele, é bem interessante, tem informações muito boas e também está disponível no link que a gente coloca agora na descrição aqui logo embaixo. Então você pode acessar também este material e verificar ali a respeito de seu conteúdo. A iniciativa do Senac é bem interessante e que possa se estender também para outros estados, Wesley. Tá cheio de links aqui hoje o nosso canal do YouTube, o nosso De Olho na Inclusão desta sexta-feira. Vamos falar aqui, Marcos Aurélio, de um banco na Bahia que deverá indenizar em R$30 mil uma bancária com albinismo por atividade incompatível com a sua deficiência visual. Me conte mais. Exatamente, Wesley. É uma agência do Banco Bradesco, na Bahia. O banco foi condenado a indenizar em R$30 mil uma bancária porque o banco estava submetendo essa funcionária a uma atividade incompatível com a deficiência visual dela. A decisão é do juiz Antônio Souza Lemos Júnior, da Vara do Trabalho da cidade de Itapetinga, na Bahia. Claro que cabe recurso, porque não é uma instância superior, mas de qualquer forma, em primeira instância, ela ganhou. Recebeu uma indenização de R$30 mil. Segundo o portal G1, portal de notícias, essa profissional tem baixa visão e tinha a função de ajudar os clientes, sabe do quê? No autoatendimento. Então a bancária argumentou que tinha que lidar com as letras pequenininhas, porque tinha que mostrar no autoatendimento, mostrar e ver documentos que o cliente levava para saber exatamente o que o cliente queria fazer no banco, qual era o serviço demandado pelo cliente. Tinha que também ver documentos, não só em papel, mas também em telas, com letras pequenas, e uma alta cobrança que ela sofria por produtividade. Muita pressão nessa funcionária para gerar resultados, produtividade, tudo isso em condições desfavoráveis. E também teria levado a profissional, toda essa pressão, para cumprir uma missão que é complicada para a pessoa que tem baixa visão, mesmo com os recursos de acessibilidade. Então, essa profissional foi buscar auxílio psicológico e até estava usando antidepressivos. O banco pode, evidentemente, recorrer da decisão em instância superior, mas, por enquanto, vale a decisão tomada de R$30 mil de indenização para essa bancária, Wesley. E parte disso acontece, Agnaldo, porque nós não temos um formulário de avaliação da deficiência, algo que já era para estar em vigor há 8 anos, que foi quando foi sancionado aí a Lei Brasileira de Inclusão, que fala desse instrumento, e não tem. E aí esse tipo de coisa acontece. Até quando? Eu lhe pergunto, Agnaldo. Exatamente, um exemplo prático, de como um instrumento de avaliação biopsicossocial pode ser muito útil, Por isso que a ONCB continua nessa luta. Nós não somos contra a existência do documento, mas queremos que ele seja realmente eficaz e cumpra o propósito, Não gere problemas como os problemas citados aí pelo Carlos Ferrari. Essa decisão, ela é muito boa.
a expectativa, né, o que a gente espera, o que a gente deseja é que o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia mantenha a decisão, porque de fato a gente não pode aceitar que um funcionário, pessoa com deficiência, venha a ser submetido a condições de trabalho que não esteja de acordo, né? Nós queremos pessoas com deficiência trabalhar, exercer a nossa função, não tem problema nenhum de sermos cobrados, né, por resultados, mas desde que sejam oferecidas as condições adequadas para o desempenho da função, Wesley. Aguinaldo Borcati, eu quero ver se você está ligado. Se você está ligado, que dia é hoje? Hoje Hoje, exatamente. Sexta-feira, hoje. 27. Sexta-feira. Então, ontem, quinta-feira, foi o Dia Nacional do Movimento Pestalozziano, que fez um trabalho aqui com a equipe da ONCB, especificamente com você e o Marcos Aurélio de Carvalho. E eu quero que você fale sobre esse dia pra gente aqui. Pois é, Wesley, a gente tem até uma lembrança muito boa. Marcos e eu estivemos, né, nos primeiros Jogos Nacionais do Movimento Pestalozziano, que aconteceram de 21 a 25 de junho desse ano. A UNCB fez a cobertura do evento e agora é uma semana também especial para o movimento. Ontem, dia 26 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional do Movimento Pestalozziano. A mobilização surgiu em 1926, Wesley, com o foco inicial em atender pessoas com dificuldades de aprendizagem. E ao longo das últimas décadas, o movimento tem trabalhado na defesa e na garantia dos direitos de pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Nessa semana, né, ao longo dessa semana, inclusive hoje, as associações Pestalozzi de todo o Brasil têm feito alguns movimentos de celebração. E nós, aqui do De Olho na Inclusão, também nos unimos, né, ao movimento pestalozziano, com o qual a gente tem muito carinho, né, pelo qual a gente tem muito carinho, conhecemos pessoas maravilhosas durante os Jogos e também fazemos essa homenagem aos 96 anos do movimento pestalozziano no Brasil. Mandar um grande abraço para todo mundo. 96 anos, Marcos. Um grande abraço para Esther Pacheco, para toda a diretoria, presidente, para toda a diretoria do movimento da FENA Pestalozzi, que é a Federação Nacional das Associações Pestalozzi, e toda a diretoria, equipe de funcionários. Eu fiquei muito encantado naquele período de 21 a 25, quando eu e Aguinaldo estivemos lá nessa cobertura. Fiquei muito encantado com a dedicação dos funcionários e dos voluntários da FENA Pestalozzi e da Associação Pestalozzi de Brasília, para que tudo desse certo, para que o encontro fosse um sucesso, para que os jogos fossem muito bem sucedidos, e não deu outra, né? Foi realmente um privilégio estar em Brasília, ainda mais com um profissional como o Aguinaldo, quer dizer, nós dois trabalhando nessa cobertura diária, porque não é fácil organizar um movimento com tanta gente, jogos com tantos atletas e tudo dar certo, tudo funcionar. Parabéns à FENA Pestalozzi e às associações Pestalozzi de todo o Brasil. É isso. Agora, Marcos Aurélio, nós vamos falar de algo que não é tão legal assim. Movimentos de pessoas com deficiência farão manifestação hoje na Avenida Paulista. O que aconteceu, hein? O que eu sei que o que você quer dizer que não é legal é a inexistência do passe livre intermunicipal em São Paulo. E o que você quer dizer que é muito legal é que a mobilização acontece. Movimentos de pessoas com deficiência do estado de São Paulo farão ato público nesta sexta-feira, dia 27, contra o veto do governador Tarcísio de Freitas. O governador vetou o projeto de lei que garantia a gratuidade em ônibus intermunicipais para pessoas com deficiência. A manifestação está marcada para as 17 horas, para as 5 da tarde desta sexta-feira, na Avenida Paulista 1578, que nada mais é do que o famoso Vão Livre do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. Então, confirmando, 17 horas, Vão Livre do MASP, Avenida Paulista 1578, 1578. É bom ressaltar aqui que desde 2014, a ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, e outras entidades têm apontado que quase todos os estados da federação, quase todos os estados do Brasil, contam com o benefício do chamado passe livre estadual, que garante para as pessoas com deficiência viajar gratuitamente dentro do próprio estado, entre municípios do próprio estado. Já que eu falei do estadual, vale destacar que o passe livre federal, esse permite apenas o transporte gratuito por ônibus entre estados, de um estado para outro, mas não viabiliza as viagens gratuitas entre municípios de um mesmo estado. Por isso,
isso é tão importante o passe livre estadual, que tem projeto nesse sentido, mas tem o veto até o momento do governador Tarcísio de Freitas. Então a manifestação de hoje à tarde tem esse objetivo: protestar e pedir, exigir do governador que seja dado esse direito também, que seja concedido esse direito também às pessoas com deficiência nos ônibus intermunicipais. Wesley. Agora, Aguinaldo Borcati, o veto do governador foi de um projeto de 2017. Há vários outros na Assembleia Legislativa tratando desse mesmo tema. O que eu quero saber de você, se você chegou a acompanhar o veto do governador, faz sentido? Você que é o nosso advogado da bancada, se não acompanhou ainda, no próximo De Olho na Inclusão você fala, mas eu achei um pouquinho estranho a justificativa do governador. Não faz sentido, Wesley. O governador alega problema de constitucionalidade, ou seja, segundo ele, segundo a sua avaliação, o projeto ele está em desacordo com a Constituição, ele fere texto constitucional, mas não fere. Tanto é que leis dessa natureza existem em outros estados da federação, inclusive no Paraná, né, que confere aí o direito de passe livre intermunicipal. Não tem problema de constitucionalidade. Outra coisa que ele fala é que isso poderia prejudicar, inviabilizar os contratos que existem, né, de concessão, porque o transporte é uma concessão pública, com as empresas. Isso, embora ele não falou de forma muito clara, mas faz mais sentido. O que de repente está acontecendo, o problema que realmente leva o Tarcísio de Freitas a vetar este projeto de lei é o problema da força das empresas, é o lobby do dinheiro, aquilo que o Marcos Aurélio costuma dizer, né? É um dos poderes que tem muita influência nos outros poderes constituídos. Agora, do ponto de vista legal, constitucional, Tarcísio de Freitas não cola, não tem o porquê essa lei não existir, e aí vale a pena sim. Tem que ir protestar, tem que mostrar a nossa indignação com relação a este veto, Wesley. Quem pode resolver esse problema é quem aprovou o projeto. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode derrubar o veto, mas eu vou dizer para você, Marcos, acho que não vai acontecer não, viu? Vamos aguardar porque existem outros fatores em jogo, né? Tem uma imagem que o governador precisa preservar até mesmo para os passos de pessoas que ele vai apoiar nas eleições municipais do ano que vem. Então, o jogo ainda está sendo jogado, o jogo está, digamos assim, em curso. Estamos apenas no primeiro tempo dessa partida e a pressão dos movimentos sociais é parte importante desse jogo. Bom, vamos torcer então. Quem pode resolver o problema é a Assembleia Legislativa. Eu admiro a sua esperança, a sua positividade, Marcos, mas devo dizer que acho muito improvável que a Assembleia reverta essa decisão do governador. Mas, quem sabe eu esteja errado? Aí vai ser uma vitória para o movimento de pessoas com deficiência aqui do estado de São Paulo. Agora, vitória é o que nós não estamos tendo com os times grandes aqui de São Paulo, viu, Aguinaldo Borcati? Santos, São Paulo, Corinthians, tá difícil a coisa, viu? Pois é, o teu Corinthians até que conseguiu uma boa vitória, né? Uma grande, goleada, né, Wesley? 1-0. Uma goleada de 1-0 contra o Cuiabá. A goleada mesmo, né, de verdade, foi a que o Palmeiras aplicou no São Paulo. Foi 5-0. Mas a gente vai falar sobre esses assuntos, vai falar sobre os times de São Paulo, os times do Rio de Janeiro, os times do Paraná. Vamos falar sobre Sul-Americana, sobre Libertadores, tudo isso no programa Esporte de Visão na Rádio ONCB, a partir das 8 da noite de segunda-feira. A gente vai interromper o seu programa da noite, Wesley. Espero que você nos ouça. E eu espero que todos também que estão nos acompanhando aqui no De Olho na Inclusão nos ouça também pela Rádio ONCB na segunda-feira. E a gente volta aqui com o De Olho na Inclusão na próxima sexta-feira. Sexta-feira com feriado prolongado. Bom descanso para você, bom programa na segunda-feira e a semana que vem estamos de volta, Aguinaldo. Agora, Marcos, ele esqueceu do Santos, que perdeu de 7-1, hein?
Que coisa feia, para tristeza de André Ferreira do Esporte Divisão. E é um caminho bem difícil que vai ter pela frente pelos adversários que ainda vai enfrentar. Então, é isso. Para o Santos agora resta fazer milagre. Milagre que tem que ser solicitado não apenas a um, mas a todos os Santos. Você conferiu o De Olho. E é assim, né? Diariamente, a gente prepara as notícias. Semanalmente, a gente entra aqui no ar com entrevistas, notícias, os principais destaques sobre inclusão e acessibilidade. Estamos todos de olho, estamos todos atentos, de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.